Olá, bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre as estratégias para uma anamnese de sucesso. São algumas dicas básicas, mas que podem te ajudar a fazer uma anamnese muito mais robusta e que te leve, para um raciocínio clínico mais correto, que te traga as informações necessárias para um processo de avaliação neuropsicológica muito mais robusto e muito mais eficiente. A primeira dica delas é não ter pressa em fazer o seu processo de anamnese. Eu sei que muitas das vezes a gente é ensinado a fazer uma sessão de anamnese, a primeira sessão de anamnese, e aí já em seguida iniciar os processos de testagem. A gente precisa se lembrar que todo protocolo de testagem, ele precisa ser muito bem embasado na coleta de informações que nós temos. Significa que a anamnese é a fonte crucial de informações para não dizer o que nós precisamos avaliar e como nós precisamos, avaliar essas informações do ponto de vista de quantificação, ou seja, como que nós vamos testar essas informações que nos estão sendo ditas de forma qualitativa no cotidiano, através do relato. Então, não se apeguem à instrução de apenas uma sessão de anamnese. Façam mais sessões se forem necessárias. Vão e voltem em perguntas sempre que for preciso. Uma forma de fazer isso com maior qualidade é, assim que já fizeram uma anamnese, estruturar por escrito a história clínica dessa pessoa na sua estrutura de laudo, pois assim você já começará vendo quais informações ainda não estão claras, quais informações precisam ser mais detalhadas, quais você precisa perguntar de novo, pois você também ficou confuso com aquela informação, ou confusa com aquela informação. Então, estruturar por escrito, muito antes de partir para a avaliação, para a parte de testagem da avaliação, é um ponto que ajuda com que a anamnese não seja atropelada e que lá no final da avaliação a gente descubra que faltam detalhes clínicos sobre essa pessoa. O segundo ponto é conhecer muito bem os nossos quadros clínicos, os quadros clínicos que mais são encaminhados para avaliação neuropsicológica dentro do nosso nicho. Quando a gente conhece os quadros, conhece seus perfis cognitivos e comportamentais, os critérios diagnósticos, como eles são diferenciados de outros quadros parecidos, isso também nos auxilia a criar e ramificar perguntas de anamnese que são propícias naquele momento para as queixas que foram trazidas para aquela pessoa. Isso também nos ajuda já a começar a identificar que talvez os quadros que a gente conheça, que tenhamos em mente naquele momento, não estão sendo suficientes para clarificar a história clínica daquela pessoa, o que já nos deixa em alerta para a possibilidade de estudar sobre quadros mais atípicos ou outras condições possíveis que estejam acontecendo. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante de todos, para o caminhar de todo o restante da avaliação, é a gente conseguir transformar todas as queixas dessas pessoas em modelos cognitivos e comportamentais. O que significa que quando uma pessoa se queixa para mim, por exemplo, de falhas de esquecimento, eu ter certeza de que são falhas realmente relacionadas à memória. Dentro da memória, qual tipo, por exemplo, de memória, se eu estou falando de esquecimentos episódicos ou semânticos, e dentro ainda dessa especificação de memória, eu saber aonde essas falhas acontecem. Acontecem no processo de aprendizagem, de evocação, de reconhecimento, o que está acontecendo com essa pessoa de fato. A ideia de se construir esses modelos cognitivos e comportamentais é o que mais nos oferece, uma ideia do que seria o protocolo de testagem que aquela pessoa deveria ser submetida. Então, quando a gente constrói esse perfil cognitivo comportamental pela anamnese, você já tem uma primeira informação, de uma fonte fundamental sobre como essa pessoa tem funcionado em todos os seus domínios cognitivos e aspectos comportamentais no cotidiano dela. Isso vai te ajudar a pensar nas melhores estratégias de testagem para poder verificar essas queixas, tendo muita clareza, de como ela funciona em termos de modelo, para que então a sua testagem possa fazer sentido e ter mais chances de captar essas queixas de acordo com o que te foi relatado. Então, uma anamnese de sucesso, ela vai, boa parte das vezes, caminhar nesses três pontos. Calma, e várias voltas nas perguntas em mais detalhes sempre que for necessário. Conhecer o seu público para saber quais perguntas não podem faltar ou quais perguntas devem ser adicionadas, feitas, incluídas. E sair dessa anamnese com um modelo cognitivo e comportamental pelo relato, muito bem descrito e alinhado com os modelos que nós conhecemos. Espero que essas estratégias te ajudem a fazer uma anamnese cada vez mais eficiente e uma anamnese de sucesso para a sua avaliação. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita, é @laisbertola _neurotransmissão. Segue lá, que tem muitos conteúdos. E se você quiser, se inscrever aqui no canal,
do YouTube vai ser muito bem-vindos, pois teremos mais conteúdos sobre neuropsicologia.